Eu acho que o grande desafio para quem trabalha com arbitragem, para o árbitro moderno, para os gestores, é que nós tenhamos mais árbitros que entendam de futebol, que conheçam futebol. Porque não é só você saber operar uma ferramenta, não é só você ser veloz, ser bom de tecnologia, você tem que entender do jogo, entender da mecânica de movimento. Então esse é um grande desafio, não é da Comissão Nacional, do Marcelo, vem lá da FIFA. Todas as instruções que a gente tem, tá ali, ó, o árbitro deve compreender o jogo, entender o jogo. E, infelizmente, isso é uma coisa muito filosófica até. A gente está vivendo uma nova geração e que os jovens pouco assistem futebol, cara. Eu tenho 3 filhos em casa. Eu via jogo todo dia quando eu era moleque. O meu filho joga bola, ele não vê futebol. A nova geração de arbitragem não entende de futebol, o grande desafio para todas as comissões, para todas as entidades, desde a FIFA, é fazer com que os árbitros entendam mais do jogo de futebol. Esse é o novo desafio. Mundial, não é nacional. Esse é um desafio mundial. Para quê? Para que as análises sejam mais rápidas. Para você entender a mecânica do movimento, mecânica do jogo. Será que aquela mão ali realmente está antinatural ou está natural? Foi o movimento do jogo? E quem não entende de futebol, qualquer mão descolada vai achar que é uma mão proposital, vamos dizer assim. É uma mão sancionável. Então, esse entendimento do todo do futebol é um grande desafio que a gente tem por aí. Quando você fala entendimento, é uma combinação de aplicar a regra e sensibilidade do jogo, é isso? Exato. É a sensibilidade do jogo. O futebol, é o bom senso. É o bom senso. Mas a vida é bom senso, gente. Sem dúvida. O futebol é bom senso. Imagina um árbitro entrar, o Marcelo entrar com a regra debaixo do braço, igual quando eu apitava o Sub-20 aqui no Rio de Janeiro. Tá lá, o jogador ponderou as minhas decisões, é cartão amarelo. Aí eu quando era do Sub-20 aqui do Rio, Sub-17, eu metia amarelo. Chegava nas finais, eu estava vetado. Então, por quê? Porque eu cumpri a regra do jogo. Mas a regra ela é um bom senso. A regra fala, para você ter uma ideia como é que ela é bom senso, né? Com todo respeito ao mestre Arnaldo César Coelho, a regra não é tão clara assim. Tanto que ela vem... as entradas são... As faltas são imprudentes, temerárias e com uso de força excessiva. Como é que mede isso? Como é que a gente consegue mensurar? Né? Então, aí que vem o entendimento do jogo. E a imagem engana muitas vezes. Não, a imagem só engana. A câmera lenta não reproduz intensidade de choque, por exemplo. E não é querer dar desculpa, não. Mas por isso que, às vezes, nós temos essa demora excessiva. Ah, Marcelo, mas na Europa ela é muito mais célere. Concordo, é sim. Mas nós vemos muitas jogadas com muita intensidade alta passando batido na Europa. Será que aqui a nossa cultura ia aceitar essas jogadas com tanta intensidade passando batida? Ou seja, pelo que você acabou de falar, eu até queria traçar um paralelo com a gente, que é jornalista esportivo, porque às vezes a gente ouve assim, nunca deu chute numa bola e está comentando o jogo, está opinando sobre um lance. A gente ouve muito isso, porque a gente não foi jogador de futebol e a gente trabalha no futebol. O que você está dizendo é o seguinte, o fato de repente, a gente ter uma geração, e isso aí não é dizer que é pior ou melhor, é uma questão geracional. Eu sempre falo muito isso. São gerações diferentes. O fato de a gente ter uma geração que jogou pouco futebol, tem dificuldade de interpretar um lance quando é árbitro, é isso? Eu acho que essa dificuldade é para todos que estão no futebol. Inclusive na sua atividade também. Verdade. E eu discordo redondamente disso. Não jogou bola, não pode comentar. Eu discordo, né? Não é porque vocês estão aqui, não. Mas eu discordo. O cara pode não ter jogado bola e conhecer de futebol, muito de futebol, porque ele viveu futebol. Uma coisa é você jogar bola e não viver futebol. Mais uma vez, o meu filho foi jogador profissional. Meu filho jogou no Americano, Goitacás, e ele não vive futebol. Ele conhece futebol mas ele não vive futebol. E jogou futebol. Então isso não é uma máxima. Mas o grande desafio é esse mesmo. É que toda essa nossa geração de comentaristas, de árbitros, e de repente até de jogadores, vivam mais o futebol. Eu ouvi há pouco tempo entrevistas de algum jogador aí falando que não vê futebol. Vi dois, eu não vejo. Já vi vários. Não vejo jogo de futebol. Me entendi. Ou seja, ele não vive a atividade dele. Eu ainda acredito que a gente vai melhorar quando a gente vive a nossa atividade. Talvez seja por isso que muitos saudosistas falam: o futebol caiu um pouquinho, o futebol... Talvez seja por isso. O futebol está muito físico, talvez seja por isso. Então, eu acho que todos que estão envolvidos tinham que viver um pouquinho mais a sua atividade, sim. Isso me desenvolveu demais, me desenvolve até hoje ainda. E não é uma questão só da arbitragem. Como eu falei, é uma questão de todo o futebol. É entender... Do mundo do futebol. Do mundo do futebol. Quem está no entorno do futebol. Exatamente. Agora, como é que a gente vai...
consertar isso, rearrumar isso, se agora nós temos uma gama de entretenimento. Antigamente, nosso entretenimento era ver futebol quarta e domingo na TV, não tinha... Pro garoto. Hoje não, hoje o garoto nem vê mais futebol.